Bem, gente, como preparar uma apresentação, nós já estávamos falando na sessão anterior, né? A ideia é a singularidade de cada um. Cada um vai ter um perfil de apresentação e você tem que se preparar não para só falar do tema ou do serviço que está em questão. Você tem que se preparar para levar em consideração o jeito com que a pessoa dialoga com o seu público durante a apresentação, tá certo? Como preparar? O mais importante nesse processo é a atenção e a consciência que a sua escuta deve prevalecer sobre a fala, tá certo? Dedique-se ao outro, acolha a sua ideia e explore o que ele disser com a finalidade de coletar informações suficientes que te ajude a ter ideias, tá certo? Então, o que acontece? Quando você vai conversar com alguém, certo? Conversar com um colega para apresentar alguma coisa, você tira a melhor informação dele ou do cliente, tá certo? Inicialmente, você não deve levantar juízo de valor sobre que informação coletar. Você não deve ser preconceituoso, tem que ter curiosidade, pensando se é bom ou não a ideia que te chega. Apenas absorva e tome nota. Anote tudo, certo? Que diz respeito àquela coisa que você está falando, que você vai falar, sobre a qual você vai falar, para só em seguida, tá certo? Só em seguida você estabelecer as conclusões necessárias para a sua fala, certo? Ideia: uma atividade de pesquisa presencial e na internet, tá certo? Pesquisar é a primeira coisa que você vai fazer, como o rapaz da BBC fez. É necessário que você se investigue, que você se investigue mais profundamente sobre o assunto tratado. Né? Tire-se ali, é necessário que você investigue mais profundamente sobre o assunto tratado. Aí, revistas, imagens, animações, vídeos, tudo isso pode inspirar você. Por isso, a cada projeto busque mais informações sobre o assunto. Quanto mais informação para a pesquisa você tiver, mais você vai conseguir falar com confiança sobre o produto, o serviço na apresentação multimídia, certo? Isso é muito importante. Só um minutinho aqui. Além disso, gente, o que você deve pensar, tá? Para poder buscar mais informações sobre o assunto. Cada assunto que você for pesquisar, você tem que saber quais as imagens que você vai encaixar com aquela informação que você coletou. Mas qual é a dica que eu dou? Separar uma pastinha para documentos de texto, separar outra pastinha para documentos de imagens, separar outra pasta para vídeos, em seções diferentes. E aí, quando você for montar a sua apresentação num Canva da vida, por exemplo, num PowerPoint da vida, você vai ter mais... Você vai ter como encontrar cada uma das coisas. Além de salvar cada arquivo em pasta diferente, dependendo da natureza desse arquivo, o que você deve fazer? Você deve nomear cada arquivo com o tipo de imagem que você vai usar para você encontrar, né? Pano de fundo, né? Cor verde, foto da personagem tal, foto da outra personagem e assim por diante, tá? Faça uma árvore de ideias, escreva todos os tópicos com todas as ideias, todas mesmo que surgirem na sua cabeça. É importante você, né, depois de coletar todas as informações, anotar em tópicos ou numa árvorezinha, né, com várias ideias, como se fossem galinhos surgindo, cada ideia que você tem. É o que se chama de brainstorm. A gente estava falando sobre isso. Para quê? Para depois você colocar em ordem um tópico com começo, meio e fim. Tá? Observem que toda a apresentação com começo, meio e fim não precisa ser totalmente fechada. Você pode ir conversando com o público na medida que você vai apresentando o produto. Então, você vai apresentar um celular para um público, né, junto com a apresentação multimídia, tá certo? Você entrega o celular para a pessoa mexer, tá certo? Isso é uma coisa importante. E aí a resposta que ela vai dar para você pode ser positiva também, né? Abaixo de cada tópico que você anotar, com as ideias principais de como você vai apresentar, como você vai falar, comece a listar os argumentos que o palestrante tem para apresentar sobre aquele. No caso, o palestrante é você, mas você poderia aprontar um texto para uma outra pessoa que vai falar, tá entendendo? Mas o palestrante, nesse caso agora, é você. Você vai fazer a sua apresentação e vai também não só montar o material multimídia, mas apresentar aquele material como se fosse um produto, né? Aí o que você vai se perguntar, né, quando você vai conversar com o cliente, né? No caso de você ir numa empresa e fazer as perguntas para poder adquirir materiais para apresentação multimídia. Você vai se perguntar: o cliente possui uma tabela com fotos, informações, vídeo, uma frase, um esquema, um gráfico?
quando você vai conversar com um cliente, é bom sempre se perguntar se ele já tem essas informações, ao invés de você ir na internet perguntar sobre essas informações. Aí, se faltar alguma coisa, se sentir que algo parece que se contrapõe, volte ao palestrante, questione, colha mais informações. Isso aqui são curiosidades, né? Normalmente os palestrantes já possuem uma ordem sequencial que querem utilizar. Eles já sabem mais ou menos o que eles vão dizer na hora certa. No caso, como palestrante é você que vai definir essa ordem, tá certo? Mas, supondo que o cara seja um representante da Nestlé, por exemplo, e que ele vai falar de um produto da Nestlé como um caso de sucesso, e aí você foi encarregado de fazer o texto da fala dele, né? Muitos políticos, eles têm o que se chama de ghostwriter, que é o quê? O cara que escreve por ele, mas não assina, certo? Ele coloca o discurso, o político acaba falando o discurso de um outro, né? Muitos políticos não têm capacidade nenhuma de redigir um texto minimamente racional, né? E aí eles contratam o pessoal para falar, para fazer a fala deles, né? Ok. Sugira a mudança argumentando por quê. Se você trabalha em equipe, trabalha com pessoas, sempre sugira a mudança, argumente por quê que a mudança, né, em cima da opinião da pessoa é importante, tá certo? Mas lembre-se, quem decide sempre é o cliente, tá? Quem vai decidir sobre o que fica melhor ou não para a apresentação dele é o cliente. No estágio, uma pessoa vai propor uma apresentação para você. Por exemplo, uma campanha do Iguatemi, certo? Vai fazer uma apresentação em cima de uma campanha do Iguatemi, ver se deu certo, né? A peça está pronta, mas você precisa apresentar para os caras do Iguatemi. Necessariamente você vai ter que conversar com o cliente e saber o que ele quer, o que ele pensa, porque ele vai propor alterações, provavelmente. O início da palestra é o mais importante e que merece grande atenção. Por isso, sugiro trazer para o início a parte mais impactante da palestra, aquela que irá chamar a atenção de todos. Assim que você iniciar uma fala, mostre logo uma mensagem de impacto. Pode ser um vídeo, pode ser um áudio, pode ser uma mensagem de impacto curta, tá certo? E essa mensagem de impacto, ela cria mais expectativa da pessoa em relação à apresentação, certo? Entenda que existe uma diferença entre o clímax da apresentação e algo impactante. O clímax é algo que se constrói desde o início da palestra, para então ser exibido. Ele, obviamente, não deve ser trazido para o início da palestra, por mais impacto que cause, trocar o pois aqui por, né? Uma coisa é você criar um impacto no início da palestra, outra coisa é o momento mais importante da palestra, certo? Você cria um impacto para chamar a atenção, mas o momento mais importante da palestra vai ficar depois, né? Vai ficar para depois, na sua apresentação, tá certo? Ok, vamos lá. Entendido isso, o que a gente vai pensar agora? Pensar que todo roteiro de uma apresentação, toda organização de uma fala deve ter uma lógica que leve a plateia do ponto A do ponto B. Você tem que pensar como é que ela vai ver a sua fala no início e como é que ela vai ver a sua fala no final. Aí você cria o efeito surpresa. Por isso a ordem precisa ser revisada com esse fim e a preocupação com a didática. Tem que tomar muito tem que se preocupar muito com o tom, a maneira como você vai chegar nas pessoas, né? Faça a manutenção da atenção do público. Não adianta apresentar argumentos fortes de maneira sequenciada. Alterne entre argumentos médios e fracos. Alterne entre argumentos médios, fracos com argumentos fortes, né? Você não vai usar o mesmo tom da fala o tempo todo, né? Às vezes é importante variar, né? Como o professor faz aqui, ele mostra vídeo, mostra o material escrito, né? Tem que fazer essa conversão o tempo todo, né? Para poder fazer com que exista variações na fala, né? Garanta a clareza da informação. Não adianta trazer os melhores argumentos se eles não serão entendidos, certo? Quando você for definir uma fala, você tem que pensar com os olhos daqueles que vão te ouvir, tá certo? Quanto mais você pensa no tipo de público, mais você vai falar com a linguagem dele, certo? Um público que tem um certo tipo de discurso não vai entender outro tipo de discurso. Você tem que estudar o público. É isso que está sendo dito aqui. São dicas da apostila
de apresentações multimídia, isso aqui. Uma boa história também traz os momentos de fracasso, seguidos por superações. Se sua história só tiver coisas boas, irá parecer conto de fadas. Se só tiver coisas ruins, ficará um drama melancólico. É interessante você variar entre coisas boas e coisas ruins. Pode começar com uma notícia ruim, por exemplo, uma pessoa que teve muita dificuldade na vida, mas venceu na vida através de uma empresa que ajudou a pessoa a crescer. No final ela pode terminar feliz, mas no desdobrar da história da pessoa que você está contando, né, um estudo de caso, né, é bom você falar dos dramas, é bom você falar das dificuldades, né. Uma dica que eu dou para vocês é acompanhar as palestras do TEDx, TEDx, tá? Tem muita gente que mostra a sua história de vida, né. Para quê? Para poder convencer as pessoas que viver vale a pena. Muitas vezes, só que a partir da sua singularidade. Tá? Preocupe-se sempre no roteiro adequado ao apresentador, o melhor estilo, que será o estilo dele, do apresentador, onde ele se sinta confortável. O roteiro e a apresentação devem ser conduzidos como um bate-papo, a linguagem adequada ao público. Né? Quando a pessoa vai apresentar alguma coisa, ela tem que estar conversando, tem que esperar o retorno, né? Então é bom criar um espaço flexível para que o público interaja com o que você está dizendo, certo? E aí você cria a aproximação, cria engajamento, né? A Coca-Cola faz isso muito bem, né? A Netflix faz isso também pelas redes sociais, né? O produto é lançado, ela vai lá conversar com o público, saber o que o público achou, e aí ela retorna com mensagens bem ácidas, né? Bem interessantes. Vocês vão ver isso na gestão de redes sociais. Estratégias de audiência, né? O que é interessante, além da organização de uma boa fala, que também suponha que o público com quem o apresentador vai lidar. A ilustração, certo? Desenhos, é a melhor maneira de a audiência entender o que você quer comunicar. Assim, recomende que haja a redução na quantidade de textos, em contrapartida ao aumento do número de informações visuais. Dependendo do tipo de público, é claro que você pode botar mais texto, tá certo? No caso, o professor aqui, ele está botando mais texto porque ele precisa passar algumas dicas de como é que você deve montar a sua fala. Escrever o seu texto baseado nessas dicas que estão sendo passadas, que estão na apostila. Por outro lado, se você estiver falando para outras pessoas, é diferente, né? Um público jovem que quer muito comprar um produto numa Black Friday da vida, e aí você quer anunciar aquele produto muito bom, para que as pessoas se sintam atraídas, né? Você não vai se comunicar com ele de qualquer jeito. É bom recorrer a ilustrações, recorrer a desenhos, imagens, para causar um impacto diferente. E a imagem é que puxa para o texto. Tá? Estratégia de audiência. Dependendo do evento, pode também ser produzido um documento escrito, que você entrega para o público. Você não vai ter só o slide, você pode ter um documento de apoio, de suporte. Aí você entrega esse documento com mais informações, um folderzinho, certo? Junto com a apresentação, você pode criar um material impresso baseado nessa apresentação multimídia que vai passar na tela, né? E isso reforça a sua fala, né? Reforça muito a sua fala e a pessoa vai estar interagindo com você porque ela está acompanhando a sua fala junto com o material impresso, né? Com imagens, enfim, tá? Nesse documento escrito, deve-se destacar os principais pontos da apresentação, né? Discurse algumas imagens ilustrativas a ser passado para a audiência como complemento, né? Aquela pessoa que vai apresentar alguma coisa, ela tem geralmente um ajudante para ajudar a distribuir um material complementar. Por exemplo, na igreja tem sempre aquele livrinho, né? Aquele livretinho para acompanhar os cânticos, para acompanhar as passagens da Bíblia, né? E em outros cantos, né? Você vê muito esse tipo de recurso, né? Tem bandas, né? Tem bandas acompanhando a fala daquele que está apresentando alguma coisa, por exemplo, né? Em algumas igrejas evangélicas você vê muito isso, e ao mesmo tempo você tem um material escrito de suporte, né? Isso aí vai juntando as pessoas, vai organizando um espaço de interação muito legal, tá certo? Estratégia de audiência. Na sua apresentação, certo? Você vai ter que anotar a duração, certo? Da fala, evitar o excesso de informações, não usar os slides como cola, expor figuras e gráficos, tá certo? Dica, anote esses 4 tópicos, tá certo? Mais estratégias, informe a duração da apresentação no primeiro slide, tá certo? Os slides são formas de complementar o discurso, portanto, restrinja os textos ao estritamente necessário.
Não use os slides como uma cola do discurso, certo? Ao ler o texto, você dar as costas à audiência, tá certo? Sendo grande a falta de respeito e poderá com isso demonstrar que você não tem domínio sobre o assunto. Lembre-se, os slides são destinados a apoiar a narração do locutor e jamais pode fazer o orador supérfluo. São informações da apostila também com as quais você pode contar. Os aparecimentos das figuras e dos textos devem ser muito rápidos. Ninguém está assistindo a sua apresentação para apreciar animações gráficas desnecessárias. Algumas animações são até necessárias, mas prefira, tá? As mais sutis e profissionais, semelhante ao que você vê no noticiário. Essas informações aqui vocês vão encontrar na apostila, tá certo? O que é importante você fixar daqui? É que nem toda imagem ela é boa nela mesma, tá certo? Nem toda imagem é boa nela mesma. Você tem que reforçar bem a maneira como você trabalha a imagem, assim como a maneira que você trabalha o texto, tá certo? Se você for usar figuras, fotos, logos, tome cuidado para não estarem mal cortadas, distorcidas ou desfocadas. Cada marca costuma ter um manual descrevendo como utilizá-las. Obedecer a isso pode demonstrar desrespeito àquela empresa. Tem que saber utilizar a imagem sem distorcê-la, tá certo? Lembre-se que os slides são um reforço visual ao seu discurso, mas o principal canal de comunicação é você. Portanto, ensaie bem sua apresentação. O slide é o suporte, é o ponto de apoio, tá? Você tem que entender isso. Você tem que se focar em você para poder gerar a sua apresentação. Os materiais multimídia são suportes, tá certo? Componha sua apresentação com começo, meio e fim bem ordenados, pois de nada valerá um PowerPoint belíssimo sem conteúdo, tá? Você não deve apelar muito para um bom PowerPoint que não tenha conteúdo. Os elementos visuais são importantes, mas eles não são tudo, tá certo? A informação distribuída em pequenos pedaços, né? Paulatinamente, tá? Utilização de cores adequadas, utilizar elementos que não colocar elementos que não serão abordados, saber utilizar espaços vazios, né, pontos de respiração, isso é tudo muito importante, tá certo? A partir da próxima sessão nós continuamos falando sobre isso e vamos tratar um pouquinho também dos softwares que vocês vão usar para as apresentações multimídia, tá certo? Um grande abraço e até já!